Amém, Jesus. Abra a tua Bíblia comigo no Salmo 145. Deus tem algo para derramar sobre os nossos corações essa noite. Louvado o nome do Senhor. Eu não sei se você já percebe a presença do Espírito do Senhor, mas Ele está aqui. Ele já está ministrando sobre nós. Se você achou, diga graças a Deus. Salmo 145. Amém? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o seu santo nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da sua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e a tu a seu tempo lhe dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Cante conosco. Sacrifícios oferecerei ao teu trono, amado Rei, poderoso Deus de Israel, recebe minha adoração. Sacrifícios oferecerei ao teu trono, amado Rei.
é o nome do Senhor para todos sempre. Sabe, queridos, quando você vem a este lugar, você não veio a um culto, você veio a um encontro. Porque é mais do que um culto. Um culto é como se fosse uma mão única, mas o encontro é uma mão dupla. O que sobe, desce. Sobe glória, desce justiça, bênção, poder, majestade, amor. Sobe glória, desce a bondade do Senhor. Então nós estamos num encontro com Deus, mas não é qualquer Deus. O salmista faz questão de dizer quem é o seu Deus, e ele começa dizendo algumas coisas tremendas, dos seus grandes feitos, do seu poder, da sua majestade. Quando nós lemos os salmos são orações e cânticos entoados pelos salmistas, mas também por Davi, onde Davi, diante das suas lutas diárias, diante da sua vida, diante dos seus obstáculos, diante das suas conquistas, ele se dobrava diante do Senhor e o reconhecia em todo o tempo, e ele fazia questão de escrever isso. Se você virar a página da tua Bíblia, no Salmo 146, ele vai dizer algumas coisas tremendas, do tipo assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Israel por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra. À medida que eu for lendo, se você sentir que isso está dentro do seu coração, dê um glória a Deus, tá bom? Então ele diz: o que fez os céus e a terra. Eu vou dar glórias ao nome do Senhor. Glórias ao eterno Deus, aquele que fez todas as coisas, aquele que sustenta tudo pela mão do seu poder. Ele criou tudo a partir do nada. Ele disse: haja, e se tornou. Ele diz: haja luz, e a luz veio existir. Haja luz, e a luz existiu. Glória, bendito é o nome do Senhor. E ele diz mais: o mar e tudo que neles há. Glórias ao nome do Senhor, porque tudo é perfeito. Hoje eu vi um vídeo de um peixe que ele cava a areia para se esconder. Um peixe camaleão. Quem fez? Quem fez? Quem fez? O Senhor, eterno Deus. Aleluia. E mantém para sempre a sua fidelidade. Glórias ao nome do Senhor. Que faz justiça aos oprimidos. Se você já teve o Deus de justiça pela sua vida, pelo seu problema, pela sua situação, queridos, glória ao nome do Senhor. Deus não entra em batalhas perdidas, Deus não entra em batalhas injustas, onde prevalece o homem, prevalece o mal. Deus, quando entra para justificar e justiçar, é em nome de Jesus, para trazer a glória, o poder sobre as nossas vidas. A maior justiça de todos Ele fez quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. A morte que estava sobre nós, a maldição que nos acompanhava, a condenação que estava sobre as nossas vidas, Ele morreu e levou sobre si. E Ele fez justiça em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E dá pão aos que têm fome. Glórias ao nome do Senhor. Nunca faltou pão na sua mesa. Glórias ao nome do Senhor. Nunca faltou pão na sua mesa. Nunca lhe faltou comida, nada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, tem tanto que a gente joga fora, que não é justo, mas nós fazemos. E às vezes nem agradecemos ao Senhor, dizendo: Senhor, obrigado. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Jamais perca a oportunidade de agradecer a Deus pelo prato que está na tua mesa, pela comida que Ele coloca. Bendito o nome do Senhor. O Senhor liberta os encarcerados. E aqui não é só aqueles que estão nas prisões, mas aqueles que estão nas prisões da sua alma, nas prisões da sua mente.
que não conseguem encontrar um caminho, que não conseguem encontrar uma alternativa, uma saída. Mas quando se aproximam do Deus Todo-Poderoso, não há nada que Ele não possa fazer. Ele diz que por você, se necessário for, Ele abrirá um caminho no mar para você passar. Ele abrirá um caminho no ermo para você passar, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor abre os olhos aos cegos. Glórias ao nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Esses dias eu fiquei meditando, Senhor, por que não vemos mais aqueles milagres da Tua palavra? O cego enxergando, o mudo falando, o surdo ouvindo. E algo que veio ao meu coração, e isso não é nenhuma doutrina, mas isso veio muito forte ao meu coração. Os problemas são os mesmos. O que mudou é a forma. Hoje os cegos são aqueles que não veem, não querem ver. São aqueles que não abrem os seus olhos espirituais para ver. Os surdos são aqueles que desejam ouvir apenas as coisas que lhe agradam. Eu vi um pai que pela primeira vez ouviu a voz da sua família. Colocaram um equipamento no seu ouvido e ele viu. Que coisa tremenda. E eu vi uma filha que nunca enxergou, mas colocaram um equipamento nos seus olhos e ela passou a ver. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor cura a depressão. O Senhor cura o mal do século. O Senhor cura os nossos corações. O Senhor liberta-nos. O Senhor liberta-nos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino. O Senhor ampara o órfão e a viúva. Glórias ao nome do Senhor, bendito Deus. Aleluia. O Senhor transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Bendito o nome do eterno Deus. Louvado o nome do Senhor. Relaciona conosco, amém? Você sabe disso? Deus se relaciona conosco. Ele nos fez para se relacionar com Ele. Se você abre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você verá um Deus que se revela como Deus de relacionamento, Deus de paciência, Deus que tem intenções com as nossas vidas, Deus que tem propósito para conosco, Deus que quer estar conosco, Deus que quer caminhar conosco, Deus que tem uma vontade tão grande conosco que Ele vem e habita dentro de nós para não estar nenhum momento longe de nós. Mas a nossa dificuldade, o nosso grande desafio é como ter um relacionamento com Deus, é como viver isso que Deus tem vontade de viver, é como abrir o coração e viver isso com o Senhor. Essa é a nossa grande dificuldade. E por que isso? Porque a gente traz tudo no natural, a gente naturaliza tudo. Vou dar um exemplo. A gente sempre pede para a presença de Deus estar conosco, mas quando foi que a presença de Deus saiu? Quando Deus nos encontrou, querido, Ele fez morada em nós, e você não dá um passo sem que Deus esteja com você. Você não faz um negócio sem que Deus esteja presente. Você não abre a boca para falar algo que Deus não está presente. É por isso que quando a gente vai pecar, a gente não olha para o lado, a gente tem que olhar para cima, porque ali está alguém que está com os seus olhos dia e noite sobre nós. E nós precisamos então compreender e nos relacionarmos com Deus, o Deus que quer se relacionar conosco. Eu fiquei pensando Jesus naqueles dias, quando Ele esteve na terra, Ele fazia as coisas de uma forma tão comum, tão natural.
Ele ia andando com os seus discípulos, ele ia conversando com os seus discípulos, ele ia ensinando a palavra, e ali também surgiam as curas, e ele ia curando as pessoas, mas ele ia andando. E sabe o que veio ao meu coração? Que Jesus está aqui, e Ele está passando por este lugar, e Ele está ministrando ao seu coração, e Ele está liberando as curas necessárias, Ele está realizando os milagres, porque, querido, Deus está aqui. Isso não é algo da nossa mente, isso é algo da nossa fé, isso é algo que está escrito no livro da revelação de Deus. Ele está aqui, Ele está aqui. Por isso você pode, quando levantar a sua mão, a sua voz, falar com Ele. Você pode até mesmo chamá-lo de paizinho. Glória seja o nome do Senhor, porque até isso Ele fez. Ele diz: eu não quero me revelar só como o Senhor, eu não quero me revelar só como Criador, eu quero me revelar como Pai, como paizinho. E a partir de então vocês podem clamar, vocês podem dizer: Abba Pai, Abba Pai, paizinho. Glórias ao nome do Senhor. Jesus está aqui fazendo a mesma coisa. Jesus habita dentro do seu coração, e nós precisamos crer nisso, porque é assim que a Bíblia diz, que quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele veio habitar em nós. E sabe o que nós temos perdido? Esta companhia. Nós temos perdido a presença de Deus em nós. Nós temos perdido esse relacionamento com Deus, que tanto Deus quer. Um relacionamento que mais Ele quer do que nós queremos. Porque se quiséssemos com tal intensidade, nós nos prostraríamos, nós nos jogaríamos aos seus pés, nós não sairíamos de perto dEle, nós não o deixaríamos em nenhum momento. Ele nos justificou, Ele levou sobre si as nossas condenações, para que nós estivéssemos ao seu lado, para que nós andássemos com Ele. A Bíblia diz que o véu que fazia separação entre Deus e nós foi rasgado, e antes alguém tinha que ter, algum intermediário tinha que ir diante de Deus para falar sobre mim, e depois disso Ele diz: não, você vai, é você quem vai falar de você para Ele. Ele fez tudo para se relacionar conosco. E o que nós precisamos para nos relacionar com Ele, e aqui nós vamos ler alguns versículos que nos dão um caminho a seguir, porque nós precisamos nos relacionar com o Senhor, precisamos crescer no relacionamento com Ele. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais a presença dEle, a pessoa dEle crescerá em nós, e essas coisas que hoje nos afligem, essas coisas que hoje tomam a nossa vida, não tomarão mais. Então vamos comigo. A primeira coisa que nós precisamos para estar com o Senhor, para aprofundar o nosso relacionamento com Ele, e aí é algo que o Senhor diz: Ele não fará algo que nós temos que fazer. Se para estar com o Senhor nós precisamos orar, Deus não vai fazer isso, nós temos que orar. No Salmo 55, versículo 6, abre comigo o Salmo 55, versículo 6. Tenho vontade de dizer algumas coisas para vocês com relação aos fins, porque isso tem mexido comigo, e eu fiquei pensando: Senhor, como me preparar para o fim, quando o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar? O que eu tenho que fazer? Eu vi uma frase que diz assim: não se preocupe quando Cristo vai voltar, se preocupe como você vai encontrar com Ele. Como nos prepararmos? E o que o Senhor traz ao meu coração é exatamente isso: aprofunde o seu relacionamento com o Senhor, aprofunde o seu relacionamento com Ele, faça coisas que você nunca fez por Ele, aprofunde o seu relacionamento com Ele. No Salmo 55, no versículo 6, ele diz assim: então disse eu, que não é esse versículo,
Vai para Isaías. Não é Salmos, é Isaías 55, versículo 6. Ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. O Senhor está dizendo: nós precisamos buscá-lo enquanto ainda é tempo de achá-lo. E Ele diz que se nós o invocarmos, Ele está perto. Então, para que eu possa me aprofundar no relacionamento com Deus, eu tenho que buscá-lo. E sabe a figura que veio ao meu coração quando eu estava meditando nessa palavra? A figura de crianças brincando de pique-esconde. Você já viu crianças brincando de pique-esconde? As crianças, elas procuram ficar o mais visíveis possível para serem achadas. E a brincadeira justamente é o contrário, né? Você se esconder para não ser achado. Mas elas se envolvem tanto que elas querem ser achadas pelo Pai. Então elas se escondem em locais que, se você olhar, você já está vendo. E o Senhor está dizendo exatamente isso: busca-me, porque eu vou ficar no lugar mais visível possível para você me encontrar. Se você me buscar, você vai me achar, porque eu vou me deixar ser achado por você. Então, para aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos buscá-lo. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Agora é o tempo. Agora é o tempo. E aí nós precisamos até mesmo de uma qualidade da busca, porque muitos de nós buscamos, e eu tenho certeza, se você perguntar: você busca a Deus? Claro, todos vão levantar a mão, mas nós buscamos a Deus por necessidades, por coisas que nós desejamos, por sonhos, por projetos. Pastor, mas isso é ruim? Não é ruim, mas há algo maior do que isso. Há algo muito maior do que buscar a Deus simplesmente pelas bênçãos dele. Buscar a Deus pelo que Ele é, porque Ele representa na nossa vida, pela proposta que Ele tem para nós como seres criados e feitos à sua imagem e semelhança, queridos, é algo tremendo demais. Esses dias eu ouvi uma frase que dizia assim: você que gosta de ter prazer no mundo é porque você não sabe a alegria que tem em Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, Ele enche a nossa vida poderosamente. Tudo passa a fazer sentido. Nós encontramos força que nós nem imaginávamos que tínhamos. Nós encontramos graça nas coisas mais simples. E quanto mais eu busco ao Senhor, mais Ele me dá para buscar. Então nós vamos ter algo que vai nos saciando a cada dia. Quando nós estávamos orando aqui para iniciar o culto, essa palavra veio ao meu coração. O Senhor diz que Ele é a fonte da água, Ele é a água viva. Aquele que tem sede, for até Ele e beber desta água, jamais terá sede, porque esta água jorra continuamente. Amém, louvado o nome do Senhor. Vamos lá para Salmos, agora Salmo 34. Para aprofundar o nosso relacionamento com Deus, Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que quando para nos aprofundarmos no relacionamento com Ele, nós precisamos ter um coração quebrantado. Nós precisamos ter um coração quebrantado, sensível, porque geralmente a gente vai cheio de razões para Deus, principalmente quando nós queremos resolver problemas. Quando nós queremos resolver situações, a gente vai para Deus cheio de razões, e a gente diz: Senhor, eu mereço. Você já ouviu essa história? Tem gente que diz: Senhor, eu mereço que o Senhor faça isso comigo. E falar que a gente merece algo diante de Deus é tão ruim quanto dizer que a gente não merece. Mas quando a gente diz que a gente merece algo de Deus, é porque a gente não descobriu o que Ele faz pela sua graça, pela sua misericórdia. Nunca seremos merecedores de nada de Deus.
tudo será sempre pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele fez porque Ele quis fazer. Ele fez porque Ele amou você. Ele fez porque Ele tem um plano para com a sua vida. Ele fez porque Ele tem algo maravilhoso para você. Então jamais será por merecimento, querido, mas por isso nós precisamos ter um coração quebrantado, reconhecendo a sua pessoa, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo que Ele é maior do que as nossas lutas, do que as nossas dificuldades, do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. A palavra do Senhor diz que Ele dá graça aos humildes, mas Ele resiste ao soberbo. Então, quando vamos diante do Senhor, a nossa posição é uma posição de coração quebrantado. É um coração de alguém que se lança no chão, se lança de rosto em terra, de joelho no chão, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Eu sei que se o Senhor tem isso para mim nesse momento, está tudo bem. Eu só peço que o Senhor me ajude a passar. Eu só peço que o Senhor caminhe comigo. Sabe, queridos, aprenda a estar na presença do Senhor. Às vezes nós não compreendemos exatamente o que Deus fez conosco. Uma das verdades que a gente precisa entender, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, o diabo nunca mais teve qualquer poder sobre ela. Então, as coisas que acontecem conosco, nós podemos afirmar: não é o diabo. Nós estamos debaixo de provações, tribulações, adversidades, mas nós estamos na mão de um Deus Todo-Poderoso, que sustenta-nos, que nos faz ser aprovados pelas provas. Então você está caminhando com um Deus cheio de graça e poder, que fará você ser aprovado, que fará você vencer a sua tribulação e a sua prova. Um coração quebrantado, queridos, atrairá os olhos do Senhor. Vira a página um pouquinho para o Salmo 32. No versículo 6. O salmista diz assim: todo homem piedoso, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordares muitas águas, não o atingirão. Então ele está dizendo que o homem piedoso, de coração quebrantado, fará súplicas ao Senhor, e quando vierem as águas, as muitas águas transbordarem, ele não será atingido. Amém? Você entendeu isso? Diga graças a Deus. Ele está dizendo: se você tem o coração quebrantado e você ora ao Senhor, você busca a Ele, Ele vai se deixar ser achado por você, e no momento de transbordar das águas, você não será atingido. Não precisará haver força em você para vencer, não precisará haver alguém lutando por você, porque o próprio Deus está lutando por você. O próprio Deus está te sustentando nos dias de transbordar das águas. Haverá grande livramento para aqueles que estão com o coração quebrantado, buscando ao Senhor. Salmo 34, versículo 4. O salmista nos ensina assim: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Ele diz: o Senhor me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Sabe, quando nós começamos a buscar o Senhor, Ele nos acolhe. E uma das coisas mais impressionantes, queridos, é que nós não precisamos temer o que virá. Nós não precisamos ter medo do que está vindo. Nós não precisamos saber as dificuldades ou temer as dificuldades que virão. Nós andamos em Deus, o Deus que transforma as realidades. Por isso não precisamos temer. No versículo 6 do mesmo Salmo, ele diz assim: sendo assim, todo homem piedoso fará súplicas em tempo oportuno
em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Então nós estamos guardados pelo Senhor. O segredo para se encontrar com o Senhor está no seu coração. Está no seu coração. É por isso que Deus diz que Ele não vê aparências. Ele não vê a sua conta bancária. Ele não vê a casa que você mora. Ele não vê o carro que você anda. Ele não vê se você anda de ônibus ou de bicicleta. Ele não vê se você anda a pé. Ele não vê nada disso. Ele olha o seu coração. E quando Ele olha para o seu coração, querido, Ele enxerga tudo que Ele precisa. Quando Ele olha para o seu coração, Ele tem a resposta. Quando olha para o seu coração, Ele tem o caminho. Quando olha para o seu coração, Ele tem a direção. Quando Ele olha para o seu coração, Ele tem solução. Então o que nós precisamos é posicionar o nosso coração arrependidos, arrependidos, pecados confessados, necessitados de perdão. Eu não sei qual foi a última vez que você pediu perdão a Deus pelos seus pecados. Eu não sei qual foi a última vez que você se ajoelhou diante do Senhor para confessar os seus pecados. Mas não aquela história de, Senhor, pequei, numa oração à meia-noite, quando a gente só está deitando, a gente olha para o Senhor e diz, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, mas aquele momento que você sentiu, eu preciso ir diante de Deus, dobrar os meus joelhos e dizer, Senhor, me perdoa, porque hoje eu fiz assim, assim e assim. No Salmo 145, versículo 18, o salmista nos ensina, perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Perto está o Senhor de todo aquele que invoca o seu nome. Então, se você está invocando o nome do Senhor, Ele está aí, Ele está pronto, Ele se deixou ser achado, Ele está com você, Ele está na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nos relacionamos com alguém, nós procuramos agradá-lo, amém? Quando você se relaciona com alguém, se tem algo que você quer fazer, é agradá-lo. Eu procuro agradar a minha esposa o máximo que eu posso. Nem sempre eu consigo, mas eu procuro agradá-la, porque eu me relaciono com ela, eu quero que ela esteja bem, eu quero que ela esteja sempre bem. Então eu procuro me relacionar com ela. Então a palavra nos ensina que nós precisamos agradar a Deus, agradar ao Senhor. Se você se relaciona com Ele para uma profundidade de relacionamento, o Senhor diz que você precisa agradá-lo. E aí nós temos 4 coisas que nós podemos fazer para agradar ao Senhor. Versículos, capítulo 147, Salmo 147, versículo 1. Acharam? 147, versículo 1. Na minha versão diz assim: louvai o Senhor, ao Senhor, porque é bom e amável. Cantai louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. A tradução diz que agrada ao Senhor os cânticos de louvor. Então, queridos, para agradarmos a Deus, nós precisamos ser pessoas que louvam ao Senhor. O louvor é falar bem de alguém, é honrar a essa pessoa, é cantar ao seu nome. Então nós precisamos ser pessoas que louvam a Deus. E nós, quando abrimos a nossa boca, a palavra de Deus diz que sacrifícios agradáveis a Deus são o fruto dos nossos lábios. É quando nós abrimos a nossa boca e glorificamos a Deus, engrandecemos o seu santo nome. Ao invés de estarmos pensando só em nós passamos a glorificar a Deus, a entoar os cânticos de Deus. Nós precisamos entoar esses cânticos. Se tem algo que você encontra de valor nesse Deus, então louve o seu santo nome. Entre louvando, saia louvando. Você vai trabalhar, louve ao Senhor. Você vai voltar da sua casa, louve ao Senhor.
E graças a Deus hoje nós temos instrumentos que nos ajudam. Você tem milhares de músicas que falam de Deus, que você pode usar, que você pode ter na sua vida. Você vai de carro, você liga o rádio, você coloca o seu som, você vai para o serviço, lá você tem seu fone de ouvido, você vai para o supermercado, você está ouvindo, onde você quiser, querido, você pode colocar cânticos que te ajudam, que te abençoam, e você canta junto. Eu tenho alguns cânticos que me incendeiam. Então, quando eu estou com desejo de estar perto do Senhor, eu coloco esses cânticos. Hoje eu estou pelo espanhol, mas de vez em quando tem uns. Esse que nós cantamos agora é uma música em espanhol, que ela diz: sacrifícios oferecerei ao meu amado Rei, ao meu amado Rei. Sacrifícios oferecerei ao teu trono, amado Rei, poderoso Deus de Israel, recebe minha adoração. Enche o seu coração de Deus. Tem uma frase da palavra de Deus que eu amo muito, quando diz que o Senhor acolhe Israel. O Senhor nos acolhe. O Senhor nunca nos deixará sozinhos. O Senhor nunca nos abandonará. Deus é rico em perdoar, e a sua misericórdia dura para sempre. Uma das coisas que o povo aprendeu no deserto, quando saiu do Egito para Canaã, foi a misericórdia de Deus. E o Senhor ensinava a eles nos cânticos: a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Abre comigo Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o que fizermos sem fé, a palavra de Deus diz que é pecado. Então, tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter fé. Se você veio a esse culto, você veio com fé. Com fé de que algo Deus ia fazer, de que Deus ia se manifestar, de que Deus ia trabalhar conosco, de que Deus ia manifestar sobre nossas vidas. Algo o Senhor irá fazer em nós. Então eu tenho fé de que eu encontro o meu Senhor aqui. Eu tenho fé que os meus louvores sobem aos céus. Eu tenho fé que Deus perdoa os meus pecados. Eu tenho fé de que Deus quer começar conosco novamente. Eu tenho fé de que Deus tem uma história comigo e com você. Bendito seja o nome do Senhor. Então, para aprofundar, para agradar ao meu Senhor, eu preciso ter fé. Salmo 69, versículo 30. Volta lá comigo. O salmista continua nos ensinando. Salmo 69. No versículo 30 ele diz assim: louvarei com cântico o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Exaltarei o nome do Senhor com ações de graças. Você tem o que agradecer a Deus? Você tem o que agradecer ao Senhor? Então louve ao Senhor com ações de graças. Louvem ao Senhor com cânticos de gratidão. Louvem a Deus com cânticos de gratidão. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. A ingratidão é algo terrível. A ingratidão é como o desprezo por todo o esforço que foi feito. Então, quando eu sou ingrato a Deus, quando eu não tenho gratidão a Deus, é como se eu desprezasse tudo aquilo que Ele se esforçou para fazer pela minha vida. É por isso que quem é ingrato não alcança nada do Senhor, mas aquele que tem gratidão alcança a fé.
e a salvação. Por isso temos que ter um coração grato ao Senhor. No Salmo 69, versículo 30, louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. E para findar, Salmo 19, um dos textos que eu amo da palavra de Deus. No versículo 14 ele diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Amém? Quando você abrir a boca, que seja agradável a Deus. Muitas vezes a gente gosta tanto de reclamar, de falar mal, mas quando nós abrimos os nossos lábios para agradar ao Senhor, o Senhor manifesta o poder sobre as nossas vidas. O Senhor manifesta sobre nós. Então, que as palavras dos seus lábios, o meditar do seu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. O desejo do meu coração, queridos, e eu creio que o Senhor colocou isso no meu coração, é que você se aprofunde no relacionamento com o Senhor. Pastor, em um culto isso é possível? Sim, mas isso é a história de uma vida, amém? Aprofundar o relacionamento com Deus não é só no culto, é todo dia, é cada instante, é cada momento. Aprofunde o seu relacionamento com o Senhor, e você verá que você jamais andará sozinho. Aprofunde o seu relacionamento com o Senhor, e você verá a resposta para todas as suas dúvidas, para todas as suas tribulações. Vamos orar ao Senhor, vamos orar ao Senhor, e que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração sejam agradáveis ao Senhor nessa noite. Comece orando ao Senhor, glorifique o nome dEle, exalte o nome do Senhor, bendiga a Ele em todo o tempo, glorifique o seu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Grande e poderoso és tu, Senhor, cheio de glória, cheio de majestade, cheio de louvor. Santo, santo, santo é o Senhor. Agradecemos ao Senhor pelas tuas palavras, porque o Senhor deseja que nós nos aprofundemos no relacionamento com o Senhor. O Senhor quer muito mais do que apenas um culto. O Senhor quer muito mais do que apenas um cântico. O Senhor quer se aprofundar. O Senhor quer entrar nos caminhos dos nossos corações e desvendar em nome de Jesus as nossas vidas. O Senhor quer trazer a grandeza dEle sobre nós, encher os nossos corações da sua presença. E quando assim fizermos, portas se abrirão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, feridas serão saradas, serão curadas. O poder de Deus derramado em nossas vidas será manifestado em nosso dia a dia, em nosso caminhar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração sejam agradáveis a Deus. Em todo tempo louve ao Senhor, em todo tempo bendiga o seu santo nome, em todo tempo glorifique a Ele. Em cada luta, cada dificuldade, cada tribulação, cada problema, glorifique o nome do Senhor. Cada dificuldade, engrandeça o seu santo nome. Dê a Ele a honra devida ao seu nome. Glorifique-o, glorifique-o, glorifique-o. Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de poder, Ele é digno de majestade, Ele é digno de louvor. Só Ele é santo, só Ele é poderoso. Ele nos criou, Ele nos comprou com seu sangue precioso. Ele quer ouvir os nossos lábios e o meditar do nosso coração, para que sejam agradáveis ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, decida no teu coração buscá-lo, enquanto Ele pode ser achado. Decida no seu coração buscar ao Senhor, porque Ele será achado por nós, Ele se deixará ser achado por nós. Bendito o nome do Senhor, louvado seja o seu santo nome. Glórias a Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Ah, Espírito de Deus. Oh, xerecantarararaba, xereandalaraба, xerecantalamarás. Aleluias, Espírito Santo.